Como enfrentar a problemática dos efeitos erga omnes e vinculante em declaração incidental dentro de ADI? ADIs 3.470 e 3.406 e ADI 3.937. Crítica. Sabemos que na ADI, ADC, ADO e ADPF temos um processo objetivo de controle de constitucionalidade, cuja finalidade é tutelar a ordem constitucional e manter a supremacia da Constituição. Portanto, o objeto principal da ação é a própria lei ou ato normativo em abstrato, contra o qual se alega a inconstitucionalidade. Trata-se de controle abstrato por natureza e de processo objetivo de controle. De outro lado, o controle difuso, como dito, em regra, se processa de forma concreta e incidental, cuja finalidade não é a defesa da supremacia da Constituição em si, mas a tutela jurídica dos direitos subjetivos das partes. A questão constitucional não é o objeto principal, mas fundamento da decisão. Tem-se aqui um controle concreto, um processo subjetivo. Nas ADIs 3.937, 3.470 e 3.406, o STF julgou o pedido principal improcedente, mas fez um controle incidental de constitucionalidade de uma lei que não foi questionada e, portanto, não foi objeto do pedido de inconstitucionalidade. Embora a declaração tenha sido incidental, por se tratar de ADI, foi um controle incidental / difuso, exercido dentro de um processo objetivo por natureza. Portanto, seja qual for o resultado do julgamento, os efeitos erga omnes e vinculante são próprios deste tipo de ação. A abstrativização / objetivação do controle difuso, leia-se difuso e concreto, busca ampliar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade efetivada dentro do processo subjetivo e conferir, nesta parte que declara a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, os mesmos efeitos do processo objetivo, com eficácia erga omnes e vinculante. Busca-se, pois, na parte da análise da constitucionalidade, dar natureza abstrata e subjetiva à questão prejudicial efetivada de modo incidental dentro de um processo subjetivo. A pergunta que fica é: como explicar a abstrativização / objetivação de um controle difuso / incidental exercido dentro da ADI, que já é por natureza um processo objetivo e abstrato? Feitas estas críticas, vamos aos entendimentos que estão em evidência. Entendimentos. Qual o resultado do julgamento das ADIs 3.406/RJ e 3.470/RJ? Qual o atual entendimento do STF? Diante desta falta de segurança jurídica, data vênia, provocada em parte pelo próprio STF, é preciso marcar posição sobre o atual entendimento da Corte, após as decisões proferidas nas ADIs, dentro das quais se fez controle difuso e atribui efeitos vinculantes e erga omnes. Primeiro, é preciso destacar posições que se formaram. Primeira posição. O STF passou a adotar a teoria da abstrativização / objetivação do controle difuso e, por consequência da mudança de entendimento, houve mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Esta é a posição adotada, por exemplo, no site Dizer o Direito, ao analisar as decisões ADIs 3.406/RJ e 3.470/RJ. Para a posição do juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante, responsável pelo elogiável e reconhecido trabalho à frente do site Dizer o Direito, pode-se dizer que o STF passou a adotar a teoria da abstrativização do controle difuso? Sim. Apesar de essa nomenclatura não ter sido utilizada expressamente pelo STF no julgamento, o certo é que a Corte mudou seu antigo entendimento e passou a adotar a abstrativização do controle difuso.
Em uma explicação bem simples, a teoria da abstrativização do controle difuso preconiza que, se o plenário do STF decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante. Para essa corrente, o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal de 88 sofreu uma mutação constitucional e, portanto, deve ser reinterpretado. Dessa forma, o papel do Senado atualmente é apenas o de dar publicidade à decisão do STF. Em outras palavras, a decisão do STF, mesmo em controle difuso, já é dotada de efeitos erga omnes, e o Senado apenas confere publicidade a isso. Pode-se dizer que o STF passou a adotar a teoria da transcendência dos motivos determinantes? Não! Segundo a teoria da transcendência dos motivos determinantes, além do dispositivo, os motivos determinantes, ratio decidendi da decisão, também seriam vinculantes. Com a decisão acima explicada, o STF chega mais próximo à teoria da transcendência dos motivos determinantes, mas não se pode afirmar categoricamente que esta passou a ser adotada pelo tribunal. Penso que não seja uma posição segura para se adotar em provas, considerando que não houve afirmação expressa nesse sentido. Esta posição é adotada por diversos autores, a exemplo de A. Natalia Mason, que se limitou a fazer referência ao informativo 886, reconhecendo que não se fez leitura crítica dos votos na edição de 2019. É preciso ver as edições mais recentes. B. Pedro Lenza, que a princípio sustentou que a mutação constitucional do artigo 52, inciso 10, passa a ser uma realidade para o STF. Edição de 2019, na página 299. Porém, destacou que sua posição estava baseada unicamente no que foi divulgado por meio do informativo STF número 886. Portanto, sua análise pautada no informativo 886 e não no acórdão publicado, que não reflete exatamente o que consta do informativo 886. É preciso verificar nas edições mais recentes se Pedro Lenza mantém este mesmo entendimento. C. O ministro Gilmar Mendes, no de Curso de Direito Constitucional, aponta que, com essa decisão, torna-se perceptível que a tese há muito defendida por nós, no sentido de que, caso o Supremo, em sede de controle incidental, declare definitivamente que determinada lei é inconstitucional, essa decisão deverá ter eficácia erga omnes, devendo ser feita a comunicação ao Senado Federal apenas para que publique a decisão no Diário do Congresso. Passa a ganhar contornos concretos e a ser adotada inclusive em decisões do STF. Como se sabe, o ministro Gilmar Mendes é justamente o maior defensor da tese. D. João Paulo Lordeno, que escreveu o artigo antes da publicação do acórdão, chegou a afirmar que houve consenso. Porém, não foi isso que se verificou do acórdão publicado.